Estamos de volta aqui no programa Em Discussão, hoje conversando com representantes do PROCON da Paraíba, a doutora Késia Cavalcante, com o representante do PROCON de Santa Rita, Rafael Monteiro, e doutor Rafael Teixeira, que é da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Paraíba. Como a gente conversou no bloco anterior, começou sobre e-commerce, e eu quero saber do senhor, doutor Rafael Teixeira, e-commerce é terra sem lei ou é terra com lei? É terra com lei e com lei fincada nos pés do chão para que a gente defenda o consumidor. Nós temos uma lei que fala sobre o e-commerce, que disciplina o e-commerce, e nós temos também o próprio Código de Defesa do Consumidor, que traz toda uma normativa protetiva já para essas compras realizadas na internet. Portanto, é terra com lei. Atenção a todo aquele que deseja exercer sua atividade comercial pela internet. Existe lei que rege a sua atividade, você precisa estar atentado a ela. No caso, por exemplo, eu já vi alguns produtos mesmo no Instagram e achei, qual o preço? Aí o pessoal faz assim, chama lá no direct, vou te dar a resposta no direct. Eu estou sendo lesado nesse caso? Claro, porque o seu direito à informação não está sendo cumprido, né? Para isso, o que é que a gente orienta? A gente orienta o consumidor a reclamar. Chama no direct do PROCON e diz, loja tal, tá sem preço, né? Por quê? Porque nós temos vários canais de atendimento, ou 151, ou o nosso direct no Instagram, ou o nosso WhatsApp, 986188330, ou mesmo a nossa página PROCON PB. E aí o consumidor ele pode dizer, olha, tal loja está descumprindo, que nós temos fiscalização, aquelas fiscalizações de rotina, as fiscalizações de época e também as fiscalizações virtuais. Com a chegada da pandemia, e mesmo antes da pandemia, por exemplo, Black Friday, nós tínhamos várias parcerias, né, doutor Rafael Teixeira? E nós já fazíamos esse acompanhamento de preços pela internet. A gente juntava vários sites, durante 3 meses, a gente monitorava o preço dos produtos para a gente verificar se havia realmente a informação clara ou se era um engodo, ou se o consumidor estava sendo colocado para trás. E aí, essa fiscalização, que ela já era preventiva e através da página da própria empresa, quando chegava o dia, se ela dizia que o produto estava na Black Friday, que ela tinha 30%, e se ele não estivesse, a gente fazia a autuação e o encaminhamento ao Ministério da Justiça, porque não só era o consumidor paraibano que estava sendo lesado, mas era consumidor de todo o Brasil, porque aquele site ele servia para todo o Brasil. Então, é necessário que cada um entenda que nós temos que nos socorrer das leis, que nós temos o próprio Código de Defesa do Consumidor, que tem 30 anos de vigência, mas está atual. Nós temos ainda a lei do e-commerce, a lei da precificação, que todas elas tratam da forma correta de como precificar. E quando o consumidor não encontra esse direito respeitado, ele deve recorrer ao PROCON. Ele deve recorrer para que os órgãos, primeiro, dizer ao fornecedor, ei, você não está colocando o preço. Cadê o preço? Não é no e-commerce, não. O preço tem que estar aqui. A lei diz isso. E se o fornecedor insistir em não precificar da forma correta, recorrer ao PROCON, né? Que nós daremos o amparo ao direito do consumidor. Agora eu já sei. Quando eu fizer chama no direct, eu disse, vai chamar no direct do PROCON, viu? Exatamente. Doutor Rafael Monteiro, o comércio de Santa Rita é um comércio muito pujante. Qual o setor aí que lidera as denúncias, as famosas reclamações do PROCON? Eu digo hoje, um dos nossos maiores carros-chefes das reclamações, infelizmente, é a nossa CAGEPA. Infelizmente, Santa Rita vem sofrendo ao longo do tempo com a questão de falta d'água e alguns erros nas faturas. A gente tem criado, ao longo desse tempo em que a gente tem implantado o órgão, uma boa relação com a CAGEPA, para que a gente possa, de uma vez por todas, resolver isso. Inclusive, é algo em que eu acredito que ainda essa semana eu vou estar tratando diretamente com a nossa dama de honra aí, a doutora Késia, para que a gente tente buscar uma solução em conjunto, porque a terra das águas minerais padece muito de água
referente a isso. Mas a nossa campeã hoje ela é a Cagepa, seguida pela Energisa, e depois aí entra em alguns bancos. Graças a Deus, Serviços, né? isso. Graças a Deus, a nossa taxa de resolutividade de problemas lá é de 95%, e graças a Deus a gente vem construindo isso dia a dia na base do diálogo, como eu repito. Santa Rita tem um comércio extremamente pujante em todos os sentidos, da feira livre ao comércio de maior porte, ao e-commerce, a Dona Maria que vende o seu milhinho cozinhado na porta de casa. Santa Rita é muito forte na parte do comércio, tanto que a própria região metropolitana, muitas das vezes, ela sobe, vem de João Pessoa, de Cabedelo, de Bahia, para o nosso centro comercial, principalmente na Feira Livre. É verdade. Eu que sou cliente aí da Feira de Tibiri, viu? Sei disso. Doutor Rafael, e quando esse diálogo ele não progride, o PROCON ele dá assistência à questão jurídica também para resolver isso? Dá sim. Nós temos, como eu lhe disse, mesmo o diálogo ainda não tendo sido da forma que nós gostaríamos que fosse, mas a Cagepa, aos poucos, ela tem cedido, ela tem feito inúmeras correções nas faturas dos consumidores santarritenses, e a gente tem lutado, sabe, Ildinho, diariamente para que a gente estreite cada vez mais isso. Inclusive, a gente está, justamente isso que eu queria ver com Kessia, é a questão da gente mover, se for o caso, se não for pelo diálogo, a gente mover uma ação civil pública contra a própria Cagepa para que o direito à água seja resguardado, porque ela cobra o valor da ligação da água, né? Você paga aquela taxa mensal e muitas vezes você não tem esse serviço fornecido, mas a gente tem incansavelmente lutado isso, principalmente nesse período de pandemia, onde a água é essencial na questão da higienização para que o vírus ele não se prolifere. É verdade. Doutor Rafael Teixeira, eu frequento algumas lojas e eu percebo que ainda falta aquela Bíblia, que é o Código de Defesa do Consumidor, em algumas lojas. É crime? Eles estão transgredindo aí? Eles estão incorrendo em algum crime não tendo o Código do Consumidor ao acesso dos nossos consumidores? É uma obrigatoriedade que ele tenha, sim, no seu estabelecimento o Código de Defesa do Consumidor, e estão sujeitos, sim, à atuação por parte dos órgãos de proteção e defesa. E é bom até você trazer essa questão aqui, porque no momento em que o consumidor chega a uma loja, não encontra um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, ele pode, inclusive, informar também aos PROCONs para que se vá até aquele estabelecimento e faça a autuação devida. É sempre uma questão assim que ela parece até simples, mas no momento em que um consumidor, por menor que seja aquele problema que ele tem junto ao fornecedor, ele prejudica toda uma cadeia, né? Então, muitas vezes, você que não está participando daquela relação de consumo, você é prejudicado, porque aquele determinado problema que existe ali com uma relação de consumo, ela vai se repetir e possivelmente alcança você. Portanto, o instrumento, o Código de Defesa do Consumidor é um instrumento que vai nortear essa relação, que vai trazer a informação precisa, o esclarecimento necessário e até mínimo para o consumidor, porque ainda vai ser necessário que haja a atuação dos PROCONs, a atuação dos seus advogados de confiança para esclarecer, muitas vezes, determinados direitos e trazer ali solução e resolutividade, como disse o Dr. Rafael Monteiro, a alguma questão. Doutora Késia... Eu só acrescentar uma coisinha aí. Pode acrescentar. Esse Código de Proteção e Defesa do Consumidor é distribuído pelo PROCON do Estado na maioria dos nossos eventos que nós fazemos. Como bem disse o doutor Rafael Teixeira, o código, a exigência do código em local de fácil acesso, não é dentro da gaveta, não é dentro do armário, é no local de fácil acesso ao consumidor, ele enseja uma multa de R$ 1.069. Então, é uma multa significativa, onde nós temos o código que nós entregamos de graça e tem em todas as livrarias. O fornecedor ele pode, inclusive, a gente não exige que seja encadernado nem nada, mas que ele possa imprimir aqueles que tiverem dificuldades e deixar lá fácil. Imprimiu, está aí, Código de Defesa do Consumidor. Para quê? Para que o consumidor, no momento da compra, se ele tiver alguma dificuldade, ele possa folhear e ele possa ver os direitos dele, dizer, ei, você está infringindo isso aqui. Então, a lei federal, a multa mínima, que ela já é estabelecida,
de R$ 1.069, uma multa significativa por não ter um exemplar do código em local de fácil acesso. Então, nesse caso, doutora Kézia, a gente pode entrar em contato com o PROCON vai lá, faz a fiscalizada e autua. Exatamente. Quando não tem, do mesmo jeito, temos lei estadual que diz que o número do PROCON tem que vir na nota fiscal, né? Lá no PROCON que eu estou como superintendente, todos os dias tem o pessoal, é do Armazém Paraíba, porque tem que ter na nota fiscal e o primeiro número que tem lá é o do PROCON Paraíba. Então, o pessoal pensa que liga perguntando por um monte de lojas, mas é uma obrigação ter o número do PROCON, do mesmo jeito, ter o número de qualquer PROCON, seja ele estadual ou municipal, ter o nosso 151 disponível também, é uma obrigatoriedade que todas as empresas têm que ter disponível ao consumidor para que ele possa reclamar junto ao PROCON. Doutora Kézia, doutor Rafael, os Rafaéis, né? Rafael Monteiro e Rafael. Né? A cada 15 dias aí a gente tem, digamos assim, uma dor de cabeça, que é o tal do decreto, por causa da pandemia. E eu acredito que vocês têm trabalhado muito mais ainda quando chega esse decreto, hein? Com certeza, Hildo. É algo que agora há pouco nós estávamos todos juntos fazendo uma live, Fala Consumidor, e nas considerações finais eu usei da fala no sentido de que, infelizmente, não é algo que nós fazemos com felicidade. O PROCON, ele é um órgão de resolução de problemas. E como é bom a gente resolver problema de Dona Maria, de seu Zé, do mais humilde financeiramente ao milionário, se assim puder falar. Nós somos uma casa de resolução de problema e resolver problema é muito bom. E há um ano que a gente vem nessa luta, nesse calvário propriamente dito, porque não é fácil para a gente chegar nos estabelecimentos comerciais, né, Kessia e Rafael, para que a gente exija o cumprimento do fechamento. E como é um programa que a gente está falando, eu peço a você, consumidor, a você, empresário, você, fornecedor, nos ajude, cumprindo todas as regras, cumprindo a regra do álcool em gel, da medição de temperatura, da aferição de temperatura, para que a gente possa, logo, passar o mais breve possível por essa doença e a gente voltar a ter dias comuns, a gente poder viver normal. O PROCON não faz isso com alegria, é importante salientar isso, porque em tempos de pandemia, Ildinho, a gente acaba virando uma bruxa, e a nossa intenção não é essa. A gente, por força de lei, é obrigado ao cumprimento, porque, em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, é a vida, o direito à vida, e a gente tem lutado por esse direito à vida cada minuto, cada segundo do nosso dia. E eu imagino como deve ser duro para vocês e chegar a fazer uma autuação, às vezes é um estabelecimento simples, uma pessoa que depende, e aí gera uma comoção até nas redes sociais, né, doutora Kézia? Vocês terminam sendo humilhados aí, que tem seus salários certo e tal. Às vezes dói, né? Até não como profissional, mas como ser humano, né? Exatamente, Hildo. Eu sempre digo que o PROCON não é indústrias de multas. O PROCON ele serve para harmonizar as relações de consumo. Nesse sentido, não nos cabe dizer legalidade, não legalidade de lei, e sim o seu cumprimento. Nós entendemos o momento difícil que todos estão passando. No entanto, é de se resguardar, de se entender que o que nós estamos buscando tutelar é o nosso bem maior, que é a nossa vida. O nosso governador, ele saiu na frente, ele mostrou a cara a tapa, né? Deu a cara para proteger as pessoas. É incrível como nós ainda estamos vendo pessoas irresponsáveis nas praias, nas praças, sem uso de máscaras, muito menos lavando as mãos ou com álcool gel. Por isso é que nós estamos vendo um número crescente. Gente, poderia ser seu pai, seu irmão, seu filho, seu sobrinho, seu amigo. Então, é necessário que entendam que, no momento que nós, PROCONs, estamos indo às ruas, colocando nossa vida em risco, igual o pessoal da saúde, igual o pessoal da segurança,
é porque nós estamos tentando tutelar o bem maior que é a vida. Nós não estamos com o objetivo de fazer com que ninguém perca o emprego, nem nada. É como quem diz, fique em casa. Se a gente ficar em casa 15 dias, a gente vai diminuir o contágio de pessoas. Mas quando não se observa o que o governo está falando, porque o governador João Azevedo, ele não está dizendo isso porque ele acha que é isso, não. Ele está falando isso em cima de dados científicos. Ele está falando isso em cima de estudos que nós estamos fazendo desde o início da pandemia. E aí a imprensa ela tem um papel preponderante de auxiliar todos esses órgãos a divulgar, a difundir, a dizer, pessoal, tenha medo. É por isso que eu estou em casa, mas eu estou de máscaras, exatamente para que todo mundo... Eu sou exemplo, eu só posso cobrar aquilo que eu faço. Então, ninguém me vê nas ruas. Eu entendo que todo mundo diz, mas eu não aguento estar dentro de casa. Mas a nossa casa, nosso lar, é o local mais seguro para que nós possamos atravessar esse período de pandemia. E aí, como bem disse Rafael, infelizmente, nós temos que fazer esse papel punitivo. Porque Dona Maria, seu João, seu José, o armazém tal, o supermercado grande, o banco, todos eles são iguais perante a lei. Houve o descumprimento, nós temos que fazer a intervenção estatal, né? E esse objetivo é único, salvar o nosso bem maior, que é a nossa vida. E que dias melhores virão, se Deus quiser, que 2021, todos nós vacinados. Vou demorar um pouquinho aí, mas se Deus quiser, a gente vai ser. Doutora Kézia, muito obrigado pela sua participação aqui no Discussão. Doutor Rafael Teixeira, muito obrigado, representante da OAB. Doutor Rafael Monteiro, representante do PROCON de Santa Rita. Muito obrigado a todos aí que disponibilizaram um tempinho. Alguns dentro do carro, doutora Kézia quase que ia ser dentro do carro, mas chegou em casa a tempo. Muito obrigado a vocês pela participação. Nós aqui agradecemos, Hildo Pereira, a você, a todos os ouvintes do programa Em Discussão. É um prazer prestar contas, principalmente no dia de hoje, sobre as nossas ações à frente do PROCON do Estado da Paraíba. Parabéns, consumidor. Obrigado, Hildo. A OAB está sempre à disposição, em especial a Comissão de Direito do Consumidor, mas parabéns a você, Hildo, a todos os ouvintes. Somos todos consumidores. Agradecer, Hildo, a você por essa oportunidade, por esse espaço. Agradecer a cada telespectador que vai nos ver, que já está nos vendo. Parabenizar você, consumidor. Você é a razão maior da nossa existência. E aqui eu também quero deixar, Hildo, um fraterno abraço em nome do nosso prefeito, doutor Emerson Panta, e da nossa deputada também, doutora Jane Panta. Que Deus abençoe a todos. Se cuidem, se cuidem, se cuidem. O maior bem que nós temos é a nossa vida. Deus abençoe a todos. Amém, muito obrigado. E fique em casa. O Em Discussão fica por aqui. A todos, muito obrigado pela participação. Acompanhe nossa programação pela TV, pelas plataformas digitais e pelo canal aberto 8.2 da TV Assembleia. Como disse a doutora Kézia, doutor Rafael Monteiro e doutor Rafael Teixeira, fique em casa e use máscara.